Vamos ter um momento de nós aprendermos e nós ouvirmos a voz do Senhor por meio da sua palavra. Abre a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 6, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, pessoal. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Todos acharam, amém? Efésios 6, 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós te amamos, colocamos a nossa vida, Senhor, diante de ti, para agora, com as nossas Bíblias abertas, podermos ler, ouvir a tua voz e compreender, por meio da iluminação do teu Espírito, a tua palavra santa e eterna, imutável, Senhor. Por isso vem, ó Deus, por meio do teu Espírito, ó Pai, fazer a tua obra, para que haja, Senhor, a conversão dos filhos aos pais, para que essa relação familiar tão básica possa ser restaurada, possa ser, ó Deus, abençoada. Pedimos que o Senhor esteja conosco a falar com cada coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos num mês muito propício para falar sobre temas familiares. Durante todo esse mês, os nossos pastores já desenvolveram temas relacionados às nossas mulheres, aos pais, à família em termos gerais. E hoje eu gostaria de, aproveitando a celebração do Dia do Jovem Presbiteriano, trazer uma mensagem específica aos filhos e filhas que estão aqui na nossa igreja. Quem aqui é filho e filha e os seus pais, ou um deles, ainda está vivo, levanta a sua mãozinha aí, por gentileza. Então, é para todos vocês que a palavra de Deus hoje, ela é destinada. E no finalzinho nós temos uma parte com os pais. Nós vamos falar hoje sobre a restauração dos filhos, ou, melhor dizendo, a restauração do relacionamento dos filhos e dos pais. Todos nós já sabemos que no contexto em que vivemos, a família está sendo bombardeada de todos os lados, e a ponta mais inicial, onde nós sentimos todo esse ataque do mundo, do diabo, é no nosso relacionamento. Filhos com pais, pais e filhos. E por diversas razões, ainda que nós tenhamos vários mandamentos relacionados aos filhos especificamente, dificilmente nós tiramos um tempo para falar só sobre os filhos. Hoje é o dia em que nós vamos analisar algumas coisas com base nesse texto muito famoso, texto do apóstolo Paulo aos Efésios, que é um texto que se encontra no capítulo 5 e no capítulo 6, onde Paulo, depois de analisar todas as virtudes que nós temos em Cristo, depois de dizer que nós em Cristo vivemos com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais, depois de nos mostrar o que é o cerne do Evangelho, que é a salvação que é pelo dom de Deus e não pelas nossas obras, Paulo aplica esses conceitos importantes na vida da família. Se você prestar atenção, a partir do capítulo 5, nós temos o fruto da luz e as obras das trevas, e isso ele é exemplificado, isso é colocado de forma palpável, primeiro, na maneira como o marido se relaciona com a mulher. Isso nós temos a partir do versículo 22 do capítulo 5. E finalmente, organizando essa matriz, que é o homem e a mulher, marido e esposa, Paulo fala finalmente com os filhos, alcançando esse relacionamento tão importante. Meus amados irmãos, falar sobre honrar pai e mãe não é novidade do cristianismo. Em todas as culturas, em todos os tempos, nós temos evidências das mais abundantes possíveis de que, aonde você for, se há uma virtude, é o filho respeitar os pais e honrar os pais.
pais. No contexto dentro da qual Paulo está pregando, no contexto greco-romano, era uma virtude muito grande para os gregos e para os romanos que os filhos fossem respeitosos aos pais. Em uma época que o pai de família era chamado pater familias, que era quem de fato governava todas as coisas. O pai, o patriarca, tinha tanto poder na época dos romanos, que ele podia matar qualquer um da sua família, sem a interferência do Estado, se preciso fosse, até o seu próprio filho. Respeitar os pais é algo que nos une a todos, e a palavra de Deus nos confirma que respeitar, honrar, obedecer os pais não é mero costume, não é mera cultura, mas é mandamento do Senhor, porque esse mandamento expressa uma verdade espiritual, expressa algo muito mais profundo do que só um relacionamento, expressa na verdade como nós colocamos em prática a nossa vida de adoração em relação a Deus, que é o nosso Pai. Jesus nos ensinou a chamarmos Deus de Pai, e esse relacionamento que nós temos com o nosso Pai Celestial, ele em primeiro lugar, ele é vivenciado em miniatura dentro do relacionamento entre filhos e pais carnais, os filhos que você tem, os pais que você tem. Ainda dentro do contexto agora judaico, honrar pai e mãe era algo tão importante, meus irmãos, que é só você dar uma olhadinha na localização do quarto mandamento dentro dos 10. Os primeiros falam do nosso relacionamento com Deus, e o primeiro mandamento que rege o nosso relacionamento com outros é o quê? Honra pai e mãe. Para o judeu, honrar pai e mãe era o mandamento mais importante depois de honrar a Deus. Olha só como nós podemos estar longe desse ideal, que é confirmado também no Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo, ele diz, citando literalmente esse texto de Êxodo capítulo 20, versículo 12, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele cita também esse mandamento de obediência aos pais, em Mateus capítulo 15, versículo 3 a 6. Do Antigo ao Novo Testamento, de outrora até o futuro, se há algo que não vai mudar, é esse relacionamento de honra que os filhos devem em relação aos seus pais. E no contexto da juventude, no contexto dos jovens, adolescentes, dos jovens um pouquinho mais, com mais idade, que ainda ajudam e cuidam dos seus pais, dói muito no coração ver que às vezes falta um respeito profundo pela figura dos pais. Isso ficou muito claro para mim, por exemplo, que virei pai. Isso é visível. E a Bíblia tem como objetivo, a palavra de Deus tem como objetivo de corrigir algumas noções falhas que nós temos em relação a honrar pai e mãe. O negócio era tão sério que no Antigo Testamento, o ato de você maltratar os pais, amaldiçoar os pais, era tratado como um crime hediondo. Êxodo 21, 17 diz o seguinte: quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Havia um rito sumário de execução para aqueles que flagrantemente desrespeitavam os seus pais. Em Provérbios tem coisas muito mais fortes. O escritor de Provérbios desejando que aquele que desrespeita os pais, um corvo venha e fure os olhos dele. De tão grotesco que é, diante da palavra de Deus, o ato do filho não reconhecer a autoridade dos pais e não se submeter diante dessa autoridade. Porque a lógica é simples, meus irmãos. Quem não honra o pai que vê, quem não honra a mãe que vê, não tem condições de honrar ao Deus que não enxerga. Texto que nós estamos lendo aqui é um texto muito prático que o apóstolo Paulo ele ensina aos Efésios. E a primeira coisa que o Paulo, apóstolo do Senhor, ele nos ensina é o seguinte: meus irmãos jovens, escutem, obedeça seus pais. De novo, obedeça seus pais.
Versículo 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A desobediência aos pais foi considerado pelo apóstolo Paulo como um ato praticado não por crente, mas por ímpio. Você consegue ver isso em Romanos capítulo 1, versículo 30, aonde dentre vários pecados está lá a desobediência aos pais. Quando vai Paulo instruir Timóteo, em 2 Timóteo 3:2, Paulo diz que nos últimos dias, os ímpios, os crentes, todos, o amor deles se esvaziaria, se esfriaria, e isso seria demonstrado no quanto eles desobedeceriam os seus pais. Desobediência é algo que reflete a nossa pecaminosidade. A obediência aos pais, meus irmãos, em contrapartida, é considerado como o mandamento mais importante depois de honrar ao próprio Deus. O que Paulo nos ensina sobre obedecer? Obedeça os pais no Senhor. Então, se você está no Senhor, e essa expressão é uma expressão que se repete muito, principalmente em Efésios: estar em Cristo, estar no Senhor, estar em Deus. Se você está no Senhor, é seu dever como filho obedecer aos seus pais. E o destaque aqui é que a obediência está atrelado principalmente aos filhos que estão numa situação de menoridade. O termo utilizado para filhos aqui remete filhos de uma idade menor. Exatamente a idade da nossa UMP, da nossa UCP, da nossa UPA. Filhos, obedeçam os pais de vocês no Senhor. E a expressão no Senhor também pode dar a ideia de obedecer por causa do Senhor. Por que por causa do Senhor? Porque o Senhor Jesus, quando encarnado, Ele mostrou que Ele se submeteu à vontade de seu Pai em todas as coisas, até a morte de cruz. Precisamos obedecer aos nossos pais. E Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20, ele vai intensificar um pouquinho a questão da obediência, dizendo assim: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Não precisa nem interpretar como nós devemos obedecer aos nossos pais, em tudo. É lógico que esse tudo tem que ser considerado em situações em que os seus pais vão frontalmente contra a vontade de Deus. Mas isso é exceção. A regra aqui é você obedecer em tudo. Se você está numa idade jovem, meus amados, a sua missão e o seu papel na sua família como filho é obedecer os seus pais. Você tem que ter essa boa disposição em obedecer aos pais. E muito mais do que boa disposição, você tem que ter o coração cheio de Deus para poder obedecer aos seus pais. Em tudo. E o comentário final que o apóstolo Paulo diz em relação à obediência é que obedecer aos pais no Senhor é justo, correto, adequado, desejável, algo que se espera de um crente, algo que se deseja de alguém que diz adorar a Deus, algo que é visualmente manifesto na vida daqueles que professam Jesus Cristo como Senhor. Não somente a coisa correta a ser feita, mas é a atitude de quem já foi justificado. Quem é justificado faz aquilo que é justo diante de Deus. E aqui está claro que obedecer os pais é justo. E não tem cláusula de exceção aqui. Não está escrito obedeça aos seus pais se os seus pais forem ricos.
Não está escrito aqui, obedeçam aos seus pais se os seus pais forem modernos, se os seus pais forem flexíveis, se os seus pais forem legais. Não tem nenhuma cláusula de exceção aqui, é simples. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Não tem mandamento mais simples do que este. Será que nós, como filhos, temos obedecido aos nossos pais? E o fator de obediência é muito importante, novamente, principalmente para você que ainda tem uma idade menor, que ainda não conhece a vida, não conhece a experiência, não queira dar uma de sabichão e tomar decisões que mais para frente vocês vão se arrepender e os seus pais vão ter que chorar juntos por isso. A vontade de Deus é que nós, filhos, sejamos humildes para obedecer os nossos pais. Isso vai contra a nossa vontade. Isso vai contra aquilo que nós achamos como ideal do mundo. Não, que eu tenho que expressar a minha opinião. Não, que eu tenho que respeitar a opinião do meu filho. É verdade, mas a Bíblia nos coloca parâmetros claros para que a família não vire uma bagunça. Filho obedece. Os pais têm outra missão, mas nós estamos falando com os filhos, e a missão dos filhos, obedecer, porque é a coisa correta a ser feita. Meus amados irmãos, você tem obedecido seus pais? Sei que é adolescente, jovem, que ainda está morando junto com seus pais, que depende dos seus pais. O que se espera de você é que você obedeça a eles. E se você não está obedecendo, Deus está falando ao seu coração por meio da sua palavra que você precisa corrigir esse rumo. Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, além da questão do obedecer, é a questão do honrar. Meus amados irmãos, honre seus pais. Versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Pastor, qual que é a diferença entre obedecer e honrar? Obedecer e honrar não é a mesma coisa? São coisas parecidas, mas o verbo honrar, ele é um pouquinho mais específico do que simplesmente obedecer. Paulo está citando novamente o quarto mandamento, Êxodo 20, versículo 12. E o honrar aqui, ele significa duas coisas, meus irmãos. Anote e coloque isso no seu coração. Honrar os pais significa, em primeiro lugar, respeitar os pais, a posição dos pais, a autoridade dos pais. E esse recado é principalmente dado no contexto aos filhos mais jovens. Os pais têm uma posição dentro da família que os filhos têm que respeitar. E novamente, não tem cláusula de exceção aqui. Honre o seu pai se ele fizer isso, ou se ele for aquilo. Honre, ponto final. Porque essa é a atitude que Deus requer de nós. Independente da avaliação que vocês, jovens, tenham dos seus pais, tarefa de vocês é honrá-los, porque Deus colocou os seus pais sobre autoridade na vida de vocês. E se vocês não aprenderem a serem submissos à autoridade dos seus pais, no mundo vocês também vão continuar sendo rebeldes, e no mundo, não somente no mundo, mas também na vida espiritual, vocês não vão entender na essência o que é você ser submisso à vontade de Deus. Segundo lugar, parece que Paulo está só com uma visão para os filhos jovens. Não, porque honrar aqui, em segundo lugar, significa cuidar das necessidades dos pais idosos. No contexto, principalmente judaico, mas também helênico, o verbo aqui honrar significa você cuidar, proteger, especialmente quando seus pais chegarem a uma idade em que eles precisarão da ajuda de todos vocês.
Depois que vocês forem casar, tiverem a sua família, não é para simplesmente ignorar que os seus pais existem, não, é para cuidá-los. Porque Deus colocou vocês para cuidar deles, na velhice deles. Quando as forças faltarem, quando as doenças chegarem, o filho tem que estar do lado e matar no peito essa responsabilidade. O pai e a mãe é meu e eu cuido deles. Porque essa é a vontade de Deus, que está dentro do honrar os pais. Reverendo Marcos, lá no meu contexto, né, o reverendo sabe bem o que é honrar os pais no contexto oriental. Mas tem um mito, tem uma historinha que explica por que o oriental honra tanto os pais. Diz a lenda que muito tempo atrás, na Coreia, o costume era que se o pai chegasse aos 70 anos, o filho largava do pai e sepultava o pai vivo. Já deu um arrepio na espinha, né? Então, o costume era esse. Então, todo mundo fazia isso, né? Porque na época, talvez tinha uma ideia que chegar aos 70 anos significava algo tão negativo, que você tinha que levar os velhinhos, todos eles, e o costume era o seguinte: eles cavavam uma caverna, colocavam um velhinho lá dentro, ao completar 70 anos, colocavam um pouquinho de comida e faziam o quê? Tapavam a porta para o velhinho não sair e lá ficar. E uma dada família, pai completou 70 anos, o filho na sua meia-idade, e esse filho tinha um neto. E quando chegou a idade de 70 anos, o filho, firme à cultura, preparou um cesto grande. Colocou o seu pai frágil lá dentro do cesto, colocou o cesto sobre as costas e foi lá junto com o seu filho, o neto, para tal caverna, para onde ele seria sepultado vivo. Chegando lá, depositou o seu pai dentro da caverna, fechou a porta. E o filho jogou o cesto longe. Não presta mais, está sujo. O filho, o neto, foi correndo pegar o cesto. E o pai achou estranho. Papai, por que você está pegando o cesto? E o filho respondeu o seguinte: porque eu vou usar esse cesto para sepultar você. Eu vou usar esse cesto para sepultar você. Aí o pai ficou tão chocado com aquilo, e ele entendeu a grande loucura que ele estava fazendo. Foi lá, resgatou o pai e contou essa história, e essa história se tornou meio que um marco para que o oriental cuidasse dos seus pais até o fim da vida. Por quê? Porque é muito fácil você sepultar vivo o seu pai, mas a sua hora chega. E para quem você está mostrando? Para o seu filho. Então, a sequência dentro da nossa família é algo que um está olhando para o outro e aprendendo. Jovens casais, como vocês estão tratando os pais de vocês? Os seus filhos estão olhando. Honrar pai e mãe. Honrar pela autoridade que eles têm. Honrar porque você ama eles. Honrar porque vai chegar dias em que eles vão precisar de vocês. Não seja avarento. Não tenha o coração fechado de ignorar que os seus pais precisam de você. Porque nós não podemos fazer isso. Porque nós temos um Pai verdadeiro. Deus que está nos olhando. Como nós nos relacionamos. Honrai pai e mãe. E a Bíblia é clara que esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus reafirma o compromisso dele em abençoar todos os filhos que honram seus pais. E eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa. E eu queria que essa promessa se transformasse em realidade na vida de todos os jovens que estão aqui.
Porque se há algo que nós precisamos consertar urgentemente, é como nós nos relacionamos com os nossos pais. Às vezes falamos alto, às vezes ignoramos, às vezes desobedecemos, tantas vezes nos rebelamos, e nós precisamos ter noção de que isso fere a lei de Deus, e nós cometemos pecado ao fazer isso. Como nós temos honrado os nossos pais? Como você tem honrado seu pai? Como você tem honrado a vida dele, a posição dele? Como você tem valorizado a experiência que ele tem, que a sua mãe tem? Quando fala pais, aqui é mãe, pai, pai e mãe. Obedecer e honrar. E qual tem sido a nossa realidade? A nossa realidade é que cada vez mais vemos nas salas de aconselhamento, cada vez mais vemos nos próprios relatos que os pais trazem para nós, que os pais estão tendo problemas de indisciplina, de desobediência e de rebeldia dentro de casa. E se você está fazendo isso, Deus está te chamando para você consertar a sua vida, porque você está errado. Ah, mas e o meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Epa, pai, mãe, Deus vai acertar as contas com eles. A sua responsabilidade não é discutir essas coisas, é honrar, obedecer, obedecer e honrar. Porque isso é justo. Justo ao Senhor. Nesses últimos dias, nós estamos vendo constantes atos de rebeldia, de filhos em relação aos pais. E o próprio apóstolo Paulo, quando diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,2, ele já avisou que isso ia acontecer como sinal do fim dos tempos. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. É o sinal dos tempos, é o sinal do fim, mas é algo que nós não podemos errar como crentes, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo. Qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude é primeiro conhecer bem o que Deus quer de nós. Então, honrar e obedecer, você viu. O texto bíblico é claro. Do Antigo ao Novo Testamento, tem que obedecer e tem que honrar os pais. Mesmo depois que você sair da casa dos seus pais, tem que olhar para eles, tem que cuidar deles. Muita gente, às vezes, talvez, não sabe da importância. Vê o quarto mandamento assim, tem 10, o quarto passa assim rapidinho, o mandamento é curto. Mas é importante, porque é um mandamento reforçado no Novo Testamento. Não é um mandamento que caiu com Jesus. É um mandamento que continua hoje e sempre. Qual que deve ser a nossa atitude? Nós precisamos tomar como filhos uma decisão diante de Deus. Eu tenho que ser diferente disso que eu sou hoje. Eu tenho que olhar para os meus pais e amá-los. E amar, a Bíblia não conhece o amor só de lábia. A Bíblia desconhece amor só de declaração. A Bíblia conhece o amor de atitude. E a atitude que o filho requer, que você tem que ter como filho, que expressa o seu amor aos seus pais, muito mais do que dar presentinho no dia dos pais ou no dia das mães, é obedecer, honrar. Deus está vendo isso. Então, decisão. Você precisa decidir. Não, isso é para mim. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar esse detalhe. Ou eu preciso mudar esse tanto aqui. Mas cada um sabe o quanto precisa se ajustar diante do Senhor. Cada um precisa saber que os nossos pais não estarão conosco para sempre. Um dia eles serão chamados diante de Deus. E depois que eles forem embora, não vai adiantar nada você se arrepender. Não vai adiantar nada você chorar. Eu poderia ter feito. Poderia ter feito não existe, é só hipótese. A decisão é para hoje.
A urgência é para hoje. E se há decisão, firme em obediência. Obediência constante. Claro que os nossos pais não são perfeitos. Claro que os nossos pais são pecadores. Mas eu tenho que estar firme todo dia, a olhar para os meus pais. A olhá-los não somente como alguém que não me entende, como alguém que quer dificultar a minha vida, como alguém inflexível, mas como alguém que me ama, e por me amar, às vezes é duro em algumas coisas, e eu, por mais que eu não saiba o porquê, eu tenho que saber que o meu dever não é questionar muitas vezes, mas é simplesmente em humildade, honrar os pais, respeitá-los, falar bem deles na frente das pessoas, cuidar deles, da necessidade deles, ver se está faltando alguma coisa. Os filhos que saíram, liga para os seus pais, liga para eles, vê como que eles estão. Eu sei que a vida é dura, as semanas vão passando, num piscar de olhos, mas é responsabilidade nossa cuidar dos nossos pais. O quanto você tem ligado para eles, o quanto você tem dado palavras de afirmação a eles. Pai, mãe, eu te amo. Na minha cultura, pai não fala eu te amo não, nem filho fala eu te amo para o pai, porque oriental é aquele negócio sisudo, né? Aquele negócio, né? Assim, ele sabe, né? Ele sabe. Meu pai sabe que eu amo ele, né? Meu filho sabe que eu amo. Falar. Nisso, a cultura oriental está errada. Porque pelo presumir, você perde muita coisa. Você presume que a outra parte sabe, mas ouvir faz tão bem, falar faz tão bem, não é verdade? Falar, papai te amo, filhinho te amo. Deus está nos chamando a verdadeiramente colocarmos na balança a nossa vida de filhos, e se há algo que precisamos consertar, hoje é o dia para consertar. Essa é a oportunidade para consertar. E no versículo 4, Paulo termina dizendo que a responsabilidade não é apenas dos filhos, mas a responsabilidade também há sobre os pais. E vós pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. De quem que é essa responsabilidade? Dos pais. Quem é pai aqui, levanta a mão. Essa palavra é para você. Essa é a sua responsabilidade. Então, existem pais que só exigem, né? Que meu filho tem que fazer isso, meu filho tem que fazer aquilo. Você também tem a sua parte. Você tem feito adequadamente a sua parte de honrar, de ensinar os seus filhos no temor do Senhor. É algo que nós precisamos pensar. E essa é a oportunidade para nós pensarmos em nome de Jesus. Queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. A mensagem hoje foi direcionada a você que é filho, a você que tem pai, mãe, um dos dois. E a palavra de Deus demanda de nós hoje, se nós estivermos em falta, nós precisamos nos voltar diante do Senhor e pedirmos perdão e nos arrependermos. Mas não apenas pedir perdão para Deus, temos que pedir perdão para os nossos pais também. E se isso está firme dentro do seu coração, você precisa fazer uma decisão. Decisão de ser um filho que honra, um filho crente no Senhor Jesus Cristo. Um filho que dentro do seu relacionamento com o seu pai expressa o quanto você é adorador de Deus. Porque é impossível ser um bom adorador de um Deus que nós não vemos se somos maus filhos e filhas. E obediência. Você está pronto para fazer isso? Feche seus olhos. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria nesse momento, enquanto o pessoal toca, chamar toda a nossa juventude. A nossa UMP vai dos 18 até os 35 anos. Se você está nessa faixa, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. E venha já com essa decisão na sua vida. Não,
eu preciso ser diferente. Se você é adolescente também e quer fazer essa decisão, ouviu a voz do Senhor, sentiu que é para você, venha os adolescentes também, nós queremos orar por você. Faça essa decisão. E os pais que estiverem sentados, orem pelos seus filhos que estão aqui na frente. E reafirme o seu compromisso também de criá-los no temor e na admoestação do Senhor, porque o nosso compromisso como família é um compromisso mútuo. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, o filho obedecendo e honrando, os pais educando em amor e no temor ao Senhor. Nesse momento, feche seus olhos, faça a sua decisão diante do Senhor, em nome de Jesus.